Shalom, shalom, queridos. Vamos lá conversar sobre as palavras da semana, as palavras de hoje. Esse é o fim, é o pós-culto, nossa ministração pós-culto, Glória de Sião Internacional. Hoje é dia hoje mesmo, 18 de setembro de 2022. Deixe-me ver o que nós anotamos durante a semana. Obrigada, Senhor, por esse tempo, por esse culto. Hoje foi um culto um pouco mais técnico, né? Com informações mais técnicas do que Deus fez. Talvez seja uma boa coisa, uma boa dica, um bom conselho, uma fica-dica aí. Cada um fazer uma avaliação do que Deus fez nesse último ciclo, desde o mês 7, nós estamos entrando no mês 7, o 7º mês bíblico, o que Deus fez desde o último mês, 7º mês bíblico, até, né, encerrando esse ciclo. E eu estou trabalhando numa mensagem aí para a nossa festa de trombetas, e essa mensagem inclui o entendimento sobre as festas de Yahvé, que foi um pouco do que foi o que o Robert ministrou na quarta-feira. Na quinta-feira, no culto no programa do Faith Rising, do Daniel e da Amber, eles continuaram entrevistando o Chuck a respeito de guerra espiritual, e não houve grandes acréscimos, apenas que Deus vai usar o próprio inimigo para nos dar a estratégia. E o exemplo que o Chuck deu foi que um dia às 2h ele acordou, foi ter um tempo com o Senhor, e eles estavam passando por tempos bastante turbulentos, isso já faz mais de 20 anos, uns 30 anos. E eles eram, a Pam era estéril na época, eles não podiam ter filhos. E Deus, né, o Chuck foi conversar com Deus e falou, Deus, você precisa fazer alguma coisa, socorro, tá rolando um negócio aqui, o que a gente faz? E Deus falou assim, eu vou te ensinar como pegar o fogo do inimigo e usar contra ele, contra o inimigo. E aí ele falou, tá, então. Aí ele foi dormir, mas antes dele dormir, eles, né, não sei se ele chegou a dormir, mas naquela mesma noite, apareceu uma presença no quarto deles, era Astarote. Ele perguntou quem é, né? E a pessoa, o ser, a entidade falou que era Astarote, que é Ishtar, que é a raiz da onde vem a Jezabel. E a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre as estruturas. Quando Deus sai de uma nação, ele vem primeiro com Baal, depois com a esposa dele, entre aspas, que é Astarote, e depois com Moloque. Então ele traz primeiro a feitiçaria, a idolatria, ele levanta outras coisas para alimentar essa entidade Baal, traz a imoralidade sexual cada vez pior, e depois vem o sacrifício das crianças. É mais ou menos o andamento de quando Deus sai de uma nação onde ele já esteve antes. E apareceu essa entidade, ele perguntou de onde vinha, qual era a legalidade e tudo mais, o que é algo para a gente aprender. Não adianta a gente só expulsar o negócio, a gente só precisa saber qual que é a legalidade, sempre tem legalidade. Se não tem legalidade, você expulsa, vai embora, não volta nunca mais. Mas você precisa saber por que está lá, porque Deus está permitindo, ou porque a legalidade daquilo estar ali. Às vezes a gente acha que o negócio está lá de graça, nunca está lá de graça. Sempre tem alguma coisa que tem a permissão, né, o lastro para aquilo estar lá. E a Pam, quando o Chuck perguntou, o bicho respondeu e falou, eu vim para roubar os seus filhos, roubar e matar os seus filhos. Na hora o Espírito Santo pegou a Pam, ela levantou, ficou de pé em cima da cama e ela falou, que bom que você foi enviado, ela falou assim, graças a Deus você foi enviado como um mensageiro para me dizer que eu posso ter filhos, agora sai da minha casa em nome de Jesus. Ou seja, ao invés de ficar com o bicho lá, sai, né? Fica aquele escândalo que o crente faz, porque tem um demônio na frente dele. Ela ouviu a mensagem que Deus trouxe pela boca do diabo, ou seja, ele enfiou os pés pelas mãos. O inimigo trouxe uma revelação para eles de que eles de fato teriam filhos, porque o inimigo não podia roubar os filhos que eles não tinham, né?
E eles entenderam o recado de Deus e partiram para a guerra. Porque se Deus tinha filhos, o inimigo não ia roubar os filhos, e se ela era estéril naquele momento, ela deixaria de ser estéril e ela teria os filhos que Deus ia enviar, porque, né, se o inimigo, vocês entenderam? Então, como é que você joga de volta para o inimigo o fogo que ele traz contra nós? Essa é uma estratégia que cada um de nós temos de buscar do Senhor, mas Deus tem trazido para nós uma mudança de mentalidade. Já faz algum tempo que ele está fazendo isso. Assim como ele fez a mudança da mentalidade dos discípulos, para que eles não perdessem o tempo da primeira visitação, Deus está fazendo uma mudança de mentalidade em nós, para que nós não percamos a obra da segunda vinda, a nossa parceria com ele na segunda vinda. Os discípulos tinham uma parceria com o Senhor na primeira vinda. Eles são o fruto da primeira vinda, da onde nasce a igreja que nós participamos hoje. Eles cooperaram, participaram com Cristo de 2000 anos de história. Eles foram o início. Nós somos o fim, nós somos o desfecho e nós entramos em parceria com o Senhor para a sua segunda vinda. Houve uma colheita depois da primeira vinda, haverá uma colheita antes da segunda vinda, porque nós vamos terminar o que eles começaram. Olha que privilégio glorioso nós sermos essa igreja dos últimos dias. Obrigada, Jesus, porque nós podemos participar disso contigo. Agora nós precisamos aprender e ouvir as estratégias que Deus tem para nós nesse tempo. Não dá para entrar em parceria com Deus sem ouvir qual é a estratégia dele. Não é a nossa estratégia, é a dele, com a cara dele, do jeito dele, no tempo dele e através do vaso que somos nós. E assim nós seremos vasos para honra, vasos de honra. E para o vaso não quebrar, nós já estamos aprendendo qual é a estratégia de Deus para que o vaso possa comportar o tamanho, a força, o tanto da unção que ele está para derramar em nós. Palavras do Shabat, da Glória de Sião. Precisamos tentar. As estratégias virão com cara nova. Faça algo diferente, que foi o que nós vimos no culto de hoje também. Nós somos muito mais criativos e mais capazes do que imaginamos. E há um momento em que precisa mudar. Vou usar o exemplo de um casal. Um casal que é solteiro não vive igual depois que ele tem filhos. Precisa mudar, as coisas mudam. E quando os filhos crescem, muda de novo. A cada ano, há mudanças que vão acontecendo. E é um chavão, né? Você não vai ter resultados novos se você continuar fazendo sempre tudo igual. Então, se você continua guerreando da mesma maneira que você guerreava 20 anos atrás, se você continua interpretando como você interpretava 20 anos atrás, se você continua a sua jornada em Cristo como quando você começou, alguma coisa está errada. Porque nós estamos num ciclo ascendente, o nosso ciclo anual, o nosso ciclo mensal, o nosso ciclo semanal, tudo vai mudando e vai ascendendo. Eu não posso fazer aqui o que eu fazia aqui. É outra coisa, são métodos diferentes, estratégias diferentes, tempos novos. Deus está fazendo coisas novas, nós precisamos acompanhá-lo, porque nós estamos em parceria com ele. Então, faça algo novo nessa semana, experimente algo novo nesta semana. Ouça a Deus para a guerra que está por vir. Essa é a mensagem que você precisa escrever aí. Preciso ouvir a Deus para receber a estratégia para a guerra que está por vir. Os tempos que estão por vir são de grandes abalos. Se você me ouvia falando isso no nosso curso do Apocalipse, agora você está ouvindo o Chuck falando isso, nós ouvimos o Dutch falando isso, nós ouvimos o Tim Sheets falando isso, nós ouvimos muitos ministros, Mike Bickle falando isso. Essas são coisas que Deus está nos mostrando, não são coisas que, porque a Márcia ministra sobre escatologia, ela acha que o mundo está explodindo. Não, são coisas que Deus está fazendo nos nossos tempos. E às vezes o romper demanda grandes batalhas. Para eles entrarem na terra, eles tiveram de guerrear em Jericó.
Foi uma estratégia. Essa estratégia de Jericó só foi usada em Jericó. Para as outras cidades, para as outras regiões, foram estratégias totalmente diferentes. Nós não podemos ficar achando que usar a mesma estratégia vai romper em todos os lugares, em todas as estações, em todos os tempos. Precisamos saber e ouvir o que Deus está falando. E no culto do Shabat, eles fizeram uma recapitulação de várias palavras anteriores. Eu dei uma notada rápida para nós não nos esquecermos delas, porque elas já foram faladas em outros cultos. Não perca tempo se esforçando demais para compreender uma situação. Tem coisas que vieram as estratégias ou veio a situação e você está num frenesi desesperado para compreender. Pergunta, Deus, estou desesperado para compreender, mas era para eu fazer isso? Ou é só para eu confiar em ti? Porque tem situações em que nós precisamos buscá-lo diligentemente para descobrir e entender. E outras em que não temos de fazer isso. Outras em que a gente tem que aprender a descansar e confiar. É tempo do que agora? Porque senão a gente perde tempo num ou no outro. Por isso que a gente precisa estar muito alinhado com o que Deus está falando. Pare de tentar ajudar a Deus. Não coça. Se está coçando e está cicatrizando, não coça. Não coça a cabeça demais. Lembra? Isso foi da semana passada. Arma alguma forjada contra ti prosperará. Foi uma palavra profética. Deus te colocou num caminho. Você acha que está demorando muito, mas você sabe que foi Ele que deu. De vez em quando você questiona, você volta lá na visão que Ele te deu e você anotou. Não desista. Persevere. Fique no caminho. Prevaleça pela perseverança. Não desista. Deus vai fazer uma reviravolta. O inimigo enviou algo contra você, Deus vai fazer uma reviravolta dessa situação para te abençoar, para que você seja restaurado, para que você não seja ferido, para que você recupere, para que você receba uma porção dobrada. Então, haverá guerras em que Deus vai trazer a restauração, mas permaneça firme, não desista, senão a restauração não vem. O que Deus está fazendo, Ele está nos provando, Ele está nos refinando. E numa outra palavra, Ele disse assim, eu te fiz atravessar o fogo consumidor várias vezes. Às vezes a gente acha que a gente só está na fornalha o tempo todo, né? A gente fala, Deus, mas mais uma. Sim, mais uma, mas por que tanto? Porque eu estou te forjando. Às vezes a gente não entende porque Deus nos permite passar por tanta tribulação, tanta aflição, tanto perrengue, mas é porque Ele está forjando guerreiros que não desistem. E ao fim de tudo isso, depois de você passar por tanto fogo consumidor, você que fez essa pergunta para o Senhor, por que tanto? Ele diz, você perseverou e você está agora refinado. Você é ouro refinado pelo fogo, mas você entrou como tudo quanto é coisa. Você entrou com madeira, você entrou com feno, você entrou com minerais, você entrou com tudo quanto é coisa. Passando pelo fogo, agora você é ouro refinado. Alguns entraram com um monte de outras coisas também e saíram diamantes. Valeu a pena? Lógico que sim. Durante o processo, parece que, né? Socorro, SOS, me tira disso que eu não quero estar aqui. Mas no fim, se nós perseverarmos, nós veremos o que Deus produziu. E tendo produzido, tendo permanecido, Deus diz que Ele está tomando novo território para nós. Ele está aumentando as fronteiras e Ele está abrindo um caminho para os nossos dons. Alguns de nós temos estado escondidos por muito tempo, talvez ainda permaneçamos por mais tempo. Não importa, o que importa é que nós façamos o que Deus está nos pedindo para fazer hoje. E amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e no ano que vem de novo, né? E assim, porque o que importa, como diz o Chuck, a gente não está aqui para agradar os outros. A gente não está aqui para fazer um nome para nós mesmos. Nós estamos aqui para única e exclusivamente agradar o nosso Deus. E é o nome dele que precisa receber toda a fama, quer o que nós fazemos, seja pequenininho, quer seja grande, se é para ele, tudo é grande. Às vezes a gente brinca, né? O profeta vem e fala, eis que te escolhi para fazer algo grande. Tudo que Deus nos escolhe para fazer é grande, não tem coisa pequena para Deus.
Se ele que chamou, não importa aos nossos olhos qual seja o tamanho, é magnânimo, porque é para ele, e é dele, e é nele, e é por ele, e é para ele. E é só isso que importa. Então, pare de se comparar com os outros, pare de medir. O fulano fala para milhares de milhares, você fala para 3. Aí um dia você fala para um Paul Yong-cho da vida, né? E você falou para um, e ele vai ter multidões. E no seu galardão vem o seu e vem o dele. Então, não se preocupe com isso. Preocupe-se em agradar o público de um. Esse um é Deus. Ele vale mais do que toda a população da Terra junta, passado, presente e futuro. Nós precisamos buscar esse público, essa audiência de um. Satisfazer-nos disso, alegrar-nos por ter Deus como nosso público cativo, nossa audiência, a única pessoa que quer nos ouvir. Está valendo. Se ninguém mais nos ouvir, mas Deus nos ouvir, glória a Deus. Se todos nos ouvirem e Deus não nos ouvir, não está bem, não. Não serve para absolutamente nada, é só feno. É o que queima mais rápido, é o pior do pior. Nem para produzir um pouquinho de calorzinho, uma madeirinha, não é. É o feno, é a palha. Busque essa sua satisfação nele. Saiba que ele está do teu lado quando você está estudando. Ele está do teu lado quando você está orando. É ele que está ouvindo a tua adoração. E é ele que te alegra. E não importa mais nada. É só isso que importa mesmo. Ele está abrindo caminho para os teus dons. E se ele tem um chamado, algo que ele te prometeu, que você ainda não chegou, continue caminhando. Continue caminhando pelo caminho que ele estabeleceu. Não corte caminho, não acelere o passo. Se ele andar mais devagar, ande mais devagar. Se ele acelerar, você acelera. Se ele subir, você sobe. Se ele descer, você desce. Se ele voltar e fizer de novo, volte e faça de novo. Não ande sozinho, ande só quando ele andar. Como ele andar, onde ele andar. Ele está abrindo caminho para o teu chamado, para o teu dom, no tempo dele e do jeito dele. Acompanhe-o. O reino de Deus não... Isso é uma coisa aquelas que a gente tem que anotar e meditar. O Chuck falou assim, o reino de Deus não opera, ele não se move com base na necessidade. O reino de Deus, ele opera, ele funciona com base na troca. O que Jesus fez? Ele trocou. Ele levou a minha pena de morte e deu a sua sentença de vida eterna e abundante pela ressurreição, certo? Ele é vida. E nós tínhamos a morte. Ele trocou. Nós demos para ele a nossa pena de morte e ele deu para nós a sua vida. É assim que funciona no mundo espiritual, a troca. Você vai na macumba, o que você faz? Você dá algo em troca por aquilo que você quer, você faz um trabalho e aí o sangue é derramado ou a oferenda é feita. É uma troca. Você me dá isso, eu te dou aquilo. Na cruz aconteceu essa troca. Nas dimensões do espírito, a moeda de troca mais poderosa que é o sangue de Jesus. Depois do sangue de Jesus tem o sangue humano, depois do sangue humano tem sangue de animais. Mas nós precisamos lembrar que o reino dos céus não opera pela necessidade. Então não adianta você vir apresentar um monte de necessidade para Deus. Você precisa perguntar para ele, Deus, qual é a minha troca? Porque o Senhor já fez, tem coisas que já foram feitas. Agora tem coisas que nós não fizemos ainda. Por exemplo, eu já rendi a minha vida completamente para ele. Semana passada nós cantamos e adoramos isso. Eu te dou tudo, eu te dou a minha vida. Se quiser me matar amanhã, mata, me leva, não tem problema. Mas eu te dou o meu tudo. O Senhor me deu o seu todo, o seu completo, o seu pleno. Ele desceu da glória, se fez homem, com todas as debilidades e impossibilidades do homem, para que nós pudéssemos ter o seu tudo, a sua plenitude, a sua vida abundante, eterna. Nós demos a nossa falta, a ausência de eternidade, para que ele pudesse nos dar a plenitude da eternidade.
Eu acho que se eu fizesse uma competição de qual prédio tem mais cachorro que grita, eu acho que o nosso prédio aqui ganharia. O povo não fez a pesquisa do cachorro mais próprio para o apartamento, né? Tem uns que lá tem de manhã, de tarde, de noite, no meio da manhã, no meio da tarde, no meio da noite. Enfim, espero que vocês não estejam ouvindo aí. Qual é a troca? O que Deus está pedindo para mim? Ele já fez tudo o que ele deveria fazer, o que ele, né, a primeira vinda já aconteceu, a cruz já aconteceu, ele já morreu, já foi sepultado, já ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus, já enviou o Espírito Santo. O que é que falta eu entregar para ele? Né? Nessa troca em que ele me deu tudo, o que eu preciso dar para ele? Ainda tem alguma maldição hereditária que precisa ser quebrada e que eu preciso colocar no altar? Ainda tem uma parte de mim que eu preciso colocar no altar? Ainda tem coisas que ele tem me pedido para colocar no altar que eu estou retendo? Não retenha. E a palavra que é para a gente lembrar é que quem regar será regado. Então, se você entregar, você receberá de volta aquilo que é devidamente seu. Você entrega o que não te pertence mais. Você deixa de reter. Por exemplo, nós temos um mandato, mandado que fala, de uma ordenança de ajudar os pobres. Tem gente que ajuda os pobres com R$1 porque só tem 10. Tem gente que ajuda com 100 porque tem 1000. E tem gente que ajuda com mais. Tem gente que não ajuda com nada, mas tem alguma coisa para ajudar. Tem uma roupa para ajudar. Nós precisamos aprender a movimentar as dimensões do espírito pela caridade, pelo amor, por fazer justiça por outros, não é? Uma esmola é fazer justiça para quem não tem justiça. E é difícil de nós entendermos esses princípios num mundo como o nosso. Porque quem mora numa cidade grande, ou quem mora no Brasil, quem mora fora do Brasil talvez não entenda isso tão bem. Mas quem mora no Brasil sabe que a cada esquina vai ter um pedinte. Infelizmente, dependendo da região que você mora, mais ainda. E aí você não consegue ajudar a todos. E aí você pergunta para o Espírito Santo, eu ajudo ou não ajudo? Quanto, como, onde? Porque senão a gente passa o dia inteiro dando. Chega uma hora que não tem mesmo o que dar. Mas o Espírito Santo sabe o que ele quer tratar em nós quando nós damos, quando nós semeamos, quando nós ofertamos, quando nós damos uma esmola, quando nós ajudamos alguém num farol, numa rua, numa favela, onde quer que seja. E ele sabe o que ele está tratando na pessoa. Então, um exemplo de o que ele trata em nós, né? Você vê o cara no farol pedindo alguma coisa, você fala, nossa, ele já está ganhando mais que eu, porque a gente sabe que tem gente que essa é a profissão dele, ele acaba ganhando mais que a gente mesmo. Ele só não mora num lugar como o nosso, mas ele ganha muito bem. E aí você raciocina, né? Não vou dar porque essa pessoa já ganhou não sei quanto só de manhã, né? E aí o Espírito Santo fala, dá? E você ignora o Espírito Santo. Você acha que não é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está tratando algo em você. Ele está tratando algo em nós. Por isso nós precisamos ouvir o Espírito Santo quando nós vamos semear. Porque não é porque a pessoa precisa ou não precisa, porque Deus mandou. Muda tudo, né? Ah, mas por que você mandou, Deus? Essa pessoa nem precisa. Não interessa, Deus mandou. Então, seja obediente. Às vezes ele está tratando em nós, né, aquilo que estribucha, para que nós sejamos obedientes. Fica a dica. Quem regar, será regado. Deus quer dar uma nova revelação, que vem de uma maneira diferente. Os discípulos sabiam pescar. E eles pescavam do jeito que eles sabiam pescar. Né? Dependendo da hora do dia, era em tal lugar, né? Tinha lugares onde os cardumes passavam. Mas aí depois de um dia inteiro, uma noite inteira pescando e não pegando nada, Jesus fala uma coisa tão fora de raciocínio, né? A rede está aqui, você joga ela para lá, faz diferença absolutamente nenhuma. Nenhuma diferença faz. Porque o barco é desse tamanhico, o mar é desse tamanhão, e você lançar aqui ou aqui, deu na mesma. Mas a diferença é, Deus mandou. Se ele decretou, é sobre a palavra dele que há obediência. E é porque é sobre a tua palavra, é sobre a palavra dele. Quando ele libera a palavra, muda a situação, muda a circunstância. O cardume que não estava em lugar nenhum aqui, que estava lá do outro lado do mar, só porque você obedeceu e você lançou as redes sobre a sua palavra, o cardume de lá é trasladado para cá. É esse tipo de fé.
no sobrenatural que nós estamos cultivando para o que Deus vai fazer nesses últimos dias. E Deus vai tratar coisas sobre. Lembra, a gente está trabalhando para chegar nos sinais, milagres e maravilhas dos últimos dias, como foi nos primeiros dias, nos dias de Atos. Nós estamos trabalhando essas coisas ao mesmo tempo. A santidade, a humildade, a fidelidade para com Deus, nossa, porque nós receberemos a unção da igreja primitiva, mas também receberemos a mesmo patamar de provação, de teste, de prova. Então, eles receberam esse nível de unção e Ananias e Safira morreram. Houve a prova da integridade, da santidade. E nos nossos dias nós vamos receber as duas coisas também. Esse nível de unção, mas esse nível de prova. E para o vaso não quebrar, nós estamos trabalhando esse grau de santidade, de humildade. E Deus está nos dando uma nova coluna vertebral, uma nova espinha dorsal, uma nova uma fibra, né? É isso que significa mais ou menos esse termo. E porque Deus está nos dando isso no sobrenatural, nas dimensões do espírito, para mudar a nossa mentalidade para esses tempos, como um reflexo, muitas colunas serão curadas. Então, receba a cura da sua coluna e ore por pessoas que têm problema na coluna. Ora 1, 2, 3, 4 vezes, não deu certo, volta no dia seguinte, ora de novo, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Não desista, porque nós estamos insistindo por receber essa fibra, essa coluna dorsal, essa espinha dorsal fortalecida, e isso vai se refletir no físico também como um sinal. Então, assim como você não desiste de buscar essa fibra para você, não desista de orar pelo seu irmão para que ele tenha a sua coluna curada. E sinapses, né? O Chuck falou de sinapses, eu já fui catando as minhas. Eu estou precisando de sinapses, eu estou muito esquecida no último seminário, eu esqueci muita coisa, né? Eu estou precisando de sinapses novas. Então, recebo em nome de Jesus e talvez tenha que estar orando por mais pessoas com problemas de memória. Se Deus me enviar, a gente ora. Se você se deparar com casos assim, o Espírito Santo te lembrar, ore para que a mente da pessoa seja curada. Crianças, idosos, não importa, aí o idoso fica esquecido, não. Ora pelo idoso, porque idoso no reino é diferente de idoso sem o reino, né? Idoso com Jesus é diferente de idoso sem Jesus. Então, a gente crê, às vezes a gente não vê, mas a gente crê, a gente não precisa ver para crer, a gente crê sem ver, então a gente vai declarar e produzir essa realidade no nosso meio em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus vai nos dar uma nova maneira de pensar quando nós despertarmos. E aí o Senhor me deu uma frase quando ele falou isso. E quando passou o vídeo do Daniel com o arco, né? Ele falou assim, e o Simon, quando ele atirou a primeira saiu voando, né? Não saiu voando na direção certa, escapou. Nós vamos falhar. E aí me veio a frase, we will fail to prevail. E até rimou, achei lindo em inglês. Agora eu quero saber se ela sabe traduzir para português. A frase que Deus deu para ela mesma. Nós falharemos a fim de prevalecer. Nós vamos tentar coisas novas. Deus vai nos dar novos métodos, novos meios, novos caminhos. E nós vamos falhar sim ou sim, não tem jeito. Deus te deu um novo instrumento. Eu me lembro quando ele me mostrou na visão que eu tinha uma marreta, aquela de quebrar pedra. Não era uma picareta, era uma marreta. Era pesadíssima e que no início eu não conseguia nem tirá-la do chão. E aí, com muito treino, eu ganhei os músculos necessários para conseguir, né? Mas eu errei muito. Eu não conseguia fazer o negócio funcionar, porque eu não tinha os músculos. Aí depois ele trocou a marreta por uma pinça, porque Deus tem um senso de humor maravilhoso. Eu já não tinha mais né, o movimento fino para poder usar a pinça. Parecia um troglodita, um ogro usando uma pinça, né? Mas nessa troca de instrumentos, nessa troca de estratégias, na nossa transição, nós vamos ter de aprender a usar. Nós vamos ter de aprender a nos movermos de maneira diferente. Nós vamos ter que treinar o nosso cérebro para não atrapalhar Deus.
quando ele diz que é possível e a gente quer raciocinar que não. E então, a fim de prevalecer, nós vamos falhar, mas nós vamos falhar para prevalecer. Porque a gente vai insistir, vai falhar, vai insistir, vai acertar, vai falhar, vai acertar, vai acertar, vai acertar, vai falhar, vai insistir, vai insistir, vai insistir, até que a gente vai ficar craque nisso que Deus quer nos ensinar, nessa coisa nova, nessa estratégia nova, e não se acostume muito nela, porque talvez você tenha de mudar e transicionar de novo, mas já sabendo disso, a gente já fica esperto, né? Não se acostume. Eu já contei essa história aqui, quando Deus me mostrou, né? Essa coisa da marreta, que eu tinha que subir uma montanha e procurar um tesouro, e o tesouro que ele tinha para eu encontrar era com a marreta. E eu fiquei tão acostumada, eu gostei tanto de usar, depois de um tempinho, você tá que nem o martelo do Thor, né? E faz ele rodar, e faz manobra, faz malabarismo. E eu achei tão jóia aquilo que, na visão, no mundo espiritual, eu construí uma casinha naquela montanha, porque eu achei que era para sempre ali, né? Até que Deus falou, então, tá vendo esse vale? Tô vendo. E na nossa próxima montanha é aquela lá. Eu falei, vou não, porque já construí uma casinha aqui. Ele falou, mas não mandei você construir a casinha aqui, filha, né? Então vamos levantar acampamento, porque a gente tem tesouros na próxima montanha. Era um tempo de transição, e para encurtar bem a história, eu não desmoronei a casa, e eu não desconstruí a casa, e ele veio e derrubou a casa. Ele fez um favor para mim. Mas foi um parto, foi um negócio que doeu bastante. Mas faz parte dos nossos processos. Então, não constrói casa onde Deus não manda construir casa. Nós somos um tabernáculo, uma casa móvel. Nós somos uma tenda móvel. O Espírito Santo nos veste como uma luva e ele não cabe nas nossas estruturas de pedra. Ele é livre e ele vai levar essa tenda, né, que somos nós, aonde ele quiser. E para eu transicionar para a próxima montanha, eu quis levar a minha marreta junto. E a marreta era difícil, é pesada pra caramba, né? Muito pesada. E aí teve uma hora que o Espírito Santo falou assim: o que você está fazendo com essa marreta, menina? Eu, tô levando a minha ferramenta que o Senhor me deu. E aí ele falou assim: não, mas não vai precisar dela não para próximo lugar. E eu falei: como assim não? Levei um tempão para aprender a usar, agora já sei até fazer malabarismo, né? Ó só, né? Só falta lançar que nem o martelo do Thor mesmo e ele virar um bumerangue e voltar para mim. Estava bem íntima com o martelo e com a marreta. E aí Deus falou, não, porque seu próximo instrumento é esse aqui. Eu olhei para aquela pinça e falei, você está de brincadeira comigo, né? Eu tenho um músculo, né? Tô super... não, é a pinça. E eu falei, o que eu faço com essa marreta? Eu falei, pode deixar onde você quiser aí, ele já faz parte da sua essência, você não precisa carregar ela. Quando você precisar dela, ela vai estar, ela está aí. Eu pensei, tem certeza? Tipo, sabe quando Deus faz assim, ó Deus, ó eu mesmo. Porque às vezes a gente duvida de Deus, né? Quando ele fala que você fez, meu filho, não duvida, é porque você fez, né? E quando ele fala que é, porque é, não precisa duvidar, mas a gente passa pelo processo. Mas, de fato, consegui, atravessei, né? Larguei a casa para trás, desmorou nada, mas ficou. E aprendi a usar a pinça de joelhos, né? Porque com a marreta você tá lá, pá! E com a pinça você tá lá, né? Na humildade, no chãozão, com uma lupa para enxergar o negócio, tentando os calos da marreta, não atrapalhando, mas, né? Enfim, transição, coisas novas. Estou imaginando o que vem depois da pinça. A pinça já faz tempo, na verdade, né? Mas fica imaginando o que vem depois. Você acabou de transicionar, se acostumou com a transição e agora pé na estrada de novo. Faz parte. Deus não dormiu no ponto. Nós falharemos para prevalecermos e há tempos de grande intensidade, guerra e batalha que estão por vir. Deus diz que ele tem trabalhado, ele está observando, ele não dormiu no ponto, ele opera e ele espera o tempo certo. E às vezes ele deixa o inimigo fazer certas coisas que estão preparando o caminho. Por exemplo, ele falou, né, o inimigo tem trazido grandes instabilidades governamentais. Ele está preparando o caminho para a grande colheita. Mas como? Porque no meio da instabilidade há dor, há medo, há perdas. E em meio a tudo isso, Deus vem com a sua luz. Isso são trevas
que abalam o que precisa ser abalado. Hebreus fala que tudo que puder ser abalado, será abalado. E no nosso mundo, muita coisa vai ainda ser abalada, precisa ser abalada. E muita coisa em nós precisa ser abalado. Muita coisa em nosso modus operandi, em nossa família, em nosso ministério, precisa ser abalado para que tudo entre nos eixos. Deixa Deus fazer, não atrapalha, não interrompe, não corta caminho. Há tempos novos que estão por vir para Israel. Você que ora por Israel, há tempos novos que estão por vir. São tempos difíceis, de novo, de abalos, de guerra. São necessários, fazem parte do preparo do cenário para os últimos dias. Se você não entende absolutamente nada disso, vem fazer o curso do Apocalipse conosco. Semana que vem a gente tem festa de trombetas, hein? Anota aí na sua agenda. A guerra virá para Israel. Nós estamos guerreando. Israel está guerreando pelo seu futuro. O seu futuro é o quê? A vinda de Cristo, a vinda do seu Messias e a descida da Nova Jerusalém. Eles vão guerrear pelo seu futuro. Eles não sabem. O remanescente sabe pelo que está guerreando. Está guerreando pela grande colheita dos últimos dias para a vinda de Cristo. Israel secular, Israel que não conhece a Deus, não sabe, mas está guerreando pelo seu futuro, pela sua própria existência. Eles não sabem que, né, a reviravolta que vai dar. Eles ainda estão se estribando no seu próprio entendimento, na sua própria força. Mas Deus tem a maneira de fazer Israel se prostrar diante do Senhor, sabendo que as suas forças de defesa, seu exército, não poderão salvá-lo do que está por vir, salvá-los do que está por vir. Mas o Messias pode. Precisamos observar o que está acontecendo com Israel e ver que entre 2019, 2020, 21, 22, esse tempo todo, esses últimos 3 anos foram de transição. E agora a gente vai começar a ver o fruto dessa transição. E pode ser que não nos agrade, mas são coisas essenciais e necessárias para romper, para a segunda vinda de Cristo. Deus está levantando, pelo vídeo do Dutch Sheets que ele passou, a mensagem foi que Deus está levantando vigias ou intercessores apostólicos. São intercessores proféticos, são profetas que intercedem, são intercessores apostólicos. E Deus nos colocou numa pausa divina para que nós pudéssemos aprender a ouvir a sua voz e sair apenas do modo oração para entrar no modo decreto. Me lembro quando o Randy Clark esteve na cidade, está na cidade atualmente, lembra do Randy Clark? É um senhor de cabelo branco que ora por cura, nos ensina a nos movermos nos dons, palavra de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, dom da fé, dom de cura, e etc. Palavra de profecia. Ele está na cidade esses dias. E eu me lembro quando nós aprendemos a orar com ele. Nós orávamos, vamos supor que eu estou orando por uma pessoa, estou orando por você aí. Senhor, vem, cura fulano. E aí ele falava assim, não. Como Jesus orava? Quando eu estou orando por mim, quando eu estou pedindo para Deus algo, Deus, estamos precisando disso, disso, disso. Isso é uma oração de petição, certo? Mas como que Jesus orava? Quando ele falava, Pai, que eles sejam um. Aí ele está fazendo uma oração de petição. Pai, que eles sejam um. Dentro do linguajar, do vocabulário de Jesus, quando ele orava decretando. E nós, como somos chamados à sua imagem e semelhança, para andarmos como ele andou e nos movermos como ele se moveu, pelo Espírito Santo que estava nele, que agora está em nós, não só em nós, mas sobre nós, né? O Espírito Santo está em nós, por nós mesmos, pela nossa salvação, pelo nosso novo nascimento. Mas ele está sobre nós pelo outro. Então, como Jesus orava, haja cura. Ele não pedia, ele decretava, porque ele tinha lastro e autoridade para fazer isso em Deus. Nós, em Cristo, temos esse mesmo lastro, essa mesma autoridade para decretar. Então, nós não vamos mais orar, Deus, te peço pela cura dessa pessoa. Ele já fez. Então, eu falo, Deus, haja cura. Haja cura sobre você, S, R, A, P, M e G. E todos que estão na mesma casa recebam. Estou falando só a sigla, porque isso vai para a internet depois. E não sei se você não pediu a permissão de vocês para falar o seu nome, né?
Então, haja cura. Nós aprendemos quais são os decretos que estão na palavra, nós liberamos os decretos com a autoridade que Deus nos dá diretamente sobre aquela vida, sem ter de pedir, porque o pedido já foi feito, já foi levado na cruz. Enfim, nós precisamos entrar nessa nova autoridade que nós temos. Às vezes a gente aprende e não usa, precisa aprender e usar em nome de Jesus. O confronto em que nós estamos entrando agora é um confronto sobrenatural, disse o Chuck. Reino contra reino. Para isso, nós precisamos de um novo batismo, às vezes, se Deus te mostrar que você precisa de um novo batismo no Espírito Santo, se você precisa, de repente, descer as águas para declarar, de fato, que você morreu para certas coisas que Deus está querendo que você tire. Né? Lembra, a gente está deixando para trás o passado e avançando para o futuro. A gente faz a avaliação do que foi no passado, do que Deus fez, do que Deus falou, se realmente se cumpriu, se eu correspondi, porque teve coisa que não se cumpriu, porque eu não correspondi. E com esse saldo dessa avaliação do passado, eu avanço. Eu não levo junto comigo o que ele quis fundamentar em mim por meio desse ano, que ele já fundamentou, que ele já aconteceu, e tem coisas que vão precisar ficar para trás. Agora eu avanço para um novo, eu não avanço olhando para trás, eu trago aquilo que ele já sedimentou e fundamentou em mim. É leve, não é um fardo, não é algo que eu vou continuar contendendo. Tem coisas novas pela frente. E há coisas que têm um tempo duradouro, tem coisas que vão levar 2, 3, 4 anos para se realizarem. A gente continua perseverando nesses que ele nos deu para perseverarmos, mas precisamos ter o discernimento de saber o que fica e o que vai. Será uma batalha, um confronto sobrenatural de reino contra reino, o governo demoníaco e o governo do Espírito Santo, o governo do anticristo, o governo do Messias, o governo de Deus por meio da igreja até a segunda vinda. E desde 1996, o Chuck profetizou sobre coisas que vão acontecer em 2026. É uma transição, a gente está trabalhando na direção dessa transição, a gente já está em 2022, são só 4 anos para completar, e dentro do nosso cronograma, da nossa cronologia escatológica, nós estamos muito próximos de tempos dos maiores abalos que a humanidade já sentiu. Então, a gente tem que correr para se preparar. Deus, é o ano da recuperação divina, da unidade do corpo, de novas fontes de recursos. Vai anotando e depois você vai orar a respeito disso. O ano da recuperação divina, da unidade do corpo, novas fontes de recursos. E quando a gente fala unidade do corpo, não é que a gente precisa concordar em tudo, é que a gente precisa concordar em discordar e andar junto em amor, mesmo discordando. E em tempos de eleições, ainda mais. Tem dentro da igreja tudo quanto é naipe político. A gente precisa aprender a amar concordando em discordar. Eu, pessoalmente, acho lamentável que existam naipes comunistas dentro da igreja, que não dá liga, mas eu preciso ainda assim amar os irmãos. E nós temos métodos e metodologias, né? Jeitos de ministrar, ministérios que têm caras diferentes. Assim como o antebraço é muito diferente da costela. Funções totalmente diferentes. Agora você pega o antebraço, que é um membro e que prioritariamente são 2 ossos. Você pega a costela, que é um osso. Tem uma coisa em comum, é osso. Né? Mas o braço ainda tem músculo, tem tendão, a costela tem tendão também, mas é diferente. Agora pega, e são 2 estruturas do mesmo corpo que precisam andar juntas. Agora pega um órgão, coloca no mix um órgão, também tem que andar junto, não é osso, mas tem que andar junto. Então, nós temos uma unidade que está atrelada ao cabeça, que é Jesus. Nós precisamos aprender a amar e aceitar o ministério dos outros que sejam diferentes dos nossos. Nós não precisamos concordar. O braço não vai prestar contas pela costela se ela fez direito ou não, e ela não vai prestar contas pelo órgão se fez direito ou não.
braço vai prestar contas pelo braço. O que ele fez, como ele se relacionou com a mão, que está intimamente ligada a ele, como ele se relacionou com a junta que ligou, né, com o braço. Isso ele vai prestar contas. Ele não vai prestar contas pelo órgão, mas ele vai sofrer do órgão. Se o órgão não fizer o seu trabalho, o braço vai sofrer. Mas é por isso que nós intercedemos uns pelos outros. Lembre-se disso, nesses últimos dias vai ter muita gente do corpo de Cristo arrancando um pedaço do corpo, jogando fora. E não é esse o nosso papel. Nosso papel é SOS cabeça, alguma coisa está errada com o fígado. SOS, Deus, alguma coisa está errada com o joelho. Socorro, porque eu não estou conseguindo alcançar lá, porque o meu joelho não está andando e o braço não está conseguindo fazer a sua obra. Então, perceba que nós precisamos entrar num módulo mais de intercessão e amor do que de crítica, julgar e cortar fora. Deixa Deus cortar fora se ele quiser, e aí ele faz logo, pelo sobrenatural, ele faz crescer um novo, né? Unidade do corpo. Outra coisa que você precisa anotar aí, botar na sua geladeira. Preciso aprender a me adaptar para mudanças. Mudanças grandes e radicais virão. E eu preciso ser flexível e adaptável. Adaptação é o nome do negócio. Daqui para frente, quando Deus começar a abalar tudo que pode ser abalável, se eu não puder me adaptar ao novo que Deus tem, não vou sobreviver, preciso me adaptar. Há novas maneiras de pensar, novos caminhos, novas avenidas, e as chaves estão no labirinto. Então, ele falou do ratinho no labirinto, né? Que ele precisa descobrir, conhecer o labirinto todo, que não tem só né? Tem um caminho para ele chegar no queijo, mas até ele achar o caminho do queijo, ele já explorou bem o labirinto. Agora imagina que além do seu caminho normal, você tem uma chave escondida dentro do labirinto, só que você achou logo o seu caminho, você nunca mais explorou o labirinto, e o labirinto faz parte de você. Então vai explorar o labirinto para você encontrar a chave, seja lá o que você interpretou disso, receba, né? Que o Espírito Santo te traduzir. Tem chaves aí que estão no labirinto, e o que tem bloqueado o nosso caminho para encontrar a chave são as fortalezas da mente. Nós que trabalhamos com escatologia, sabemos que há fortalezas doutrinárias que nos impedem de conhecer o que está claro na palavra. Fica obscurecido por causa da doutrina. E o caminho para nós encontrarmos a chave de interpretação do Apocalipse, por exemplo, está em destruir as fortalezas doutrinárias. No caso aqui, a chave para nós encontrarmos novas avenidas, novas estratégias que o Senhor quer nos dar, ou a viabilidade das estratégias que Ele quer nos dar e que nós não conseguimos enxergar, muitas vezes a chave está aqui dentro já, mas por causa da fortaleza doutrinária ou da fortaleza da minha mentalidade, da minha cosmovisão, eu não consigo achar. Talvez seja a questão de nós orarmos. Deus, eu preciso descobrir onde está essa chave. O Senhor tem me falado de chave, alguns de vocês têm ouvido Deus falar de chave e não sabem onde raio está a chave. A chave está aqui. Está em ti já. Mas você precisa descobrir e encontrar essa chave na complexidade de quem você é. E pedir para Deus revelar aonde estão essas fortalezas que nos impedem de encontrar essas chaves. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor quer manifestar a sua presença em nós em toda essa década. O Senhor quer que nós ouçamos a sua voz e que nós tenhamos uma voz que libera, que muda a atmosfera, os decretos que o Senhor tem para nós falarmos com a nossa boca, por meio da tua presença em nós que somos a tua casa, que somos os teus filhos, que somos aliançados contigo e que queremos participar desse processo de nova colheita. Lembrando, gente, que quando Deus nos ensina a pescar, não é só para nos alimentarmos, é para alimentar aos outros. Nós estamos sendo forjados não para nossa própria, mas para salvarmos outros, é para colheita. Tudo que Deus está forjando em nós é para cooperarmos com Ele na obra que Ele tem para nós. Os discípulos, tudo que eles receberam não foi só para eles, foi para levar o reino para as nações da terra.
Nós estamos recebendo algo para levar o reino para as nações da terra, a começar da nossa nação. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina a pescar. O Brasil é cheio de rios e cheio de peixes. E o Senhor tem profetizado por meio de muitos servos que o Brasil será uma peça-chave nesse avivamento dos últimos dias. E esse avivamento não é para o meu umbigo, é para a nação brasileira, que será enviada para as nações da terra. E às vezes a gente não enxerga isso acontecendo ao nosso redor, Deus, a gente pergunta, será? Será? Mas se o Senhor disse, nós dizemos sim e amém. Ainda que nós não consigamos ver, nós cremos, nós confiamos em Ti, a nossa lealdade, a nossa fidelidade é para contigo, com a Tua palavra, não com nossos achismos e pequena fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, que nós possamos jorrar do nosso interior para as vidas que estão ao nosso redor, a Tua luz, a Tua fragrância, o Teu brilho, a Tua glória, que transborde de nós, Senhor, que vibre, que as frequências que fluem de nós sejam frequências de vida abundante, que o fruto do Espírito possa irradiar de uma forma tão gloriosa das nossas vidas, que as pessoas venham buscar o que nós temos, Deus. E que nós possamos em tudo entregar toda a honra, toda a glória, todo o louvor sempre a Ti. O Senhor é o pão da vida. O Senhor é maná que caiu do céu. O Senhor é toda a provisão que nós precisamos. Esse é o Teu corpo. Teu corpo foi ferido, moído, partido por nós. Toda a nossa iniquidade foi parar no Teu corpo. E o Teu corpo foi crucificado, sepultado, mas o Teu corpo ressuscitou, e essa vida eterna que está no Teu corpo, nós comemos nos remembrando a Ti, Senhor. Esse é o verdadeiro pão que nos sustenta, que sustenta o corpo de Cristo, porque é o corpo de Cristo, para o corpo de Cristo se tornar mais semelhante com o corpo de Cristo, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua glória, com a Tua bondade. Nós comemos de Ti, Senhor. Eu, Márcia, como de Ti. Coma também aí. Comemos de Ti. Guarda sua cidade e seu país e sua família. Nós comemos de Ti o pão da vida, um maná, pelas nossas famílias, profetizando que aqueles que estão perdidos serão achados por Ti. Usa-nos como o Senhor quiser, Deus, na nossa colheita mais difícil, que é dos nossos familiares. Mas ela não é impossível. Se o Senhor conseguiu nos achar, o Senhor pode achar qualquer um, né? O Senhor conseguiu desenterrar um monte de morto que nem eu. O Senhor consegue desenterrar um monte de morto como a minha família, como os que estão na minha cidade, como os que estão na minha nação. Os perdidos serão achados por Ti. Nós comemos pela nossa família, do Teu corpo. Este é o Teu sangue que foi derramado naquela cruz por nós. O sangue que caiu dentro daquela terra, gerando redenção. Nós saímos do Egito, Senhor. Nós atravessamos o mar. O batismo nas águas. Nós escolhemos o batismo no Seu sangue, mergulhados em Ti. O batismo na Sua morte, para que nós pudéssemos ter o batismo da Sua vida e da Sua ressurreição. Nós bebemos do Teu sangue, que Ele corra em nossas veias e gere vida, onde precisa haver vida. Nós bebemos por nós, pela nossa família. Nós profetizamos a salvação e a mudança de governo na nossa cidade. Eu declaro sobre a cidade de São Paulo que Jesus de fato fará a sua justiça nessa cidade e transformará a cidade de São Paulo num celeiro
num cofre de envio de missionários, a cidade mais rica do Brasil, que não financiará a corrupção, mas passará a financiar o evangelismo, a vida, a semente do evangelho sendo levada para frutificar em pão da vida sobre vidas, vidas e vidas ao redor do planeta. Nós comemos e bebemos por esse chamado de São Paulo, cofre nacional para o evangelismo. Não sei de onde saiu, mas eu bebo a isso. Nós bebemos e comemos pela nossa nação. O corpo de Cristo foi sepultado nesta terra. O seu sangue caiu sobre a terra. E nós profetizamos que o gigante Brasil ressuscitará da terra. Uma terra de adoradores, apaixonados, exuberantes, excelentes, santos, humildes, adoradores com criatividade absurda, criatividade de Deus, para fazer o nome de Jesus brilhar, resplandecer, vibrar e penetrar as frequências dos lugares mais tenebrosos, transformando-os em luz, luz, luz. E haja uma explosão de vida pelas nações da terra por meio da adoração do brasileiro. Brasil, nação adoradora, nação celeiro, para o alto e avante, Brasil. Obrigada. Obrigada, papai. Não se perca uma migalha sequer do teu corpo. Deus. Alcança as igrejas mais tradicionais, Deus, que tem um pouco mais de dificuldade de te ouvir. Alcança-as, Deus. Haja avivamento, haja um despertar em cada casa que está cultuando o nome de Jesus nesta manhã, neste dia. Sejam alcançadas, sejam alcançadas, sejam alcançadas pelo poder de Deus, sejam alcançadas para e pela glória de Deus, sejam alcançadas pelo poder do Altíssimo, pela habitação do Espírito Santo, pelo derramar do Espírito Santo, pelo pairar do Espírito Santo sobre elas. Haja o avivamento nas igrejas, Deus. Sejam elas igrejas cotovelo, joelho, dedão do pé, unha, cabelo, sejam o que for. Deus, em ti, cada uma tem o seu chamado, e nós pedimos que elas voltem à essência do teu chamado para cada uma delas, para abençoar esta cidade, para transformar esta cidade, para transformar esta nação. Nós selamos essa intercessão com o toque do shofar, Senhor, que haja o chamado para os vigias. É hora dos vigias serem levantados no Brasil, que eles ouçam o teu chamado e se levantem como vigias, profetas que intercedem, profetas intercessores, intercessores apostólicos. Em nome de Jesus.
e amém. Amém, amados. Que essa semana seja gloriosa. Teve lição de casa? Teve um monte. Se você não captou, assiste de novo e pega a sua lição de casa. Essa semana nós nos preparamos para a festa das trombetas, o início de um novo ciclo de redenção. São vários ciclos de redenção. Nós temos um ciclo de redenção que começa na Páscoa para a nossa salvação e temos um ciclo de redenção que começa em trombetas para a restituição e para a entrada na herança, na terra prometida. Ciclo de Shemitah e ciclo de jubileu começa em trombetas, começa no 7º mês. E sábado nós vamos estudar esses ciclos de bênção, de encontros com Deus. Então, se você puder, eu vou liberar nossas inscrições amanhã. Faça a sua inscrição uma vez, não precisa fazer 3 vezes e depois não aparecer. Faz uma que já é suficiente. Eu sei, às vezes vocês esquecem, fizeram, fazem de novo. O importante é que vocês apareçam. Mas se puder fazer só uma, ajuda. Mas não atrapalha também, não se preocupe. Venham estar conosco. Vocês são uma bênção nas nossas vidas. E se você quiser, depois você não está em São Paulo, você pode ouvir depois pelo YouTube, pode ouvir ao vivo pelo YouTube, pode ouvir depois a gravação. Mas nós queremos abençoar vocês com a palavra de Deus. Então sejam abençoados nessa semana em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Avancem, preparados para os abalos, invencíveis como nosso Rei é invencível, fortes como nosso Rei é forte, inabaláveis como nosso Rei é inabalável. Para a glória do Pai, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus, Rei dos Reis. Amém? Amo vocês. Shalom, shalom. Até sábado!